Rádio Prêmio Esportes. Drivers, start your engines! Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 20 horas mais 2 minutos, uma excelente noite a você ligado na Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade, a rádio que acelera no caminho do bem, no ar a partir de agora com a edição 14 do IndyCast Premium, o seu programa esperto e inteligente, tudo sobre a Fórmula Indy, a categoria mais rápida do mundo, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Se quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, os amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Na Premium, você ouve um futebol com qualidade de som e informação, o seu esporte sempre no caminho do bem. Anunciando para este domingo São Paulo e Cruzeiro, diretamente do estádio do Morumbi. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse www.indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site que é feito de fã para fã. Participe da nossa transmissão pelo twitter.com/Prêmio Esportes, facebook.com/Prêmio Esportes. Participa também nas minhas redes sociais, no @Mateus Narrador no Twitter. E também participa no WhatsApp. O WhatsApp da Prêmio Esportes, para você que está fora da Baixada Santista, é 13996518003. Para você que está fora da Baixada Santista, 13996518003. Participe do IndyCast Premium. Bom, vamos lá, meus amigos, para os destaques do programa de hoje. Destaques imperdíveis no programa de hoje, meu amigo. Começando por de onde que ele veio? Uma prova equilibrada com muitas disputas e um vencedor que no papel era improvável. Ryan Hunter-Reay vence pela segunda vez seguida no circuito de Iowa, a 7ª da Andretti no oval. Segunda vitória da Andretti em 2015. Surpresa? E a Penske treinou como sempre e correu como sempre? Sorte demais. Essa tinha tudo para ser a corrida dos desesperados. Afinal, o tão esperado abandono de Montoya aconteceu, mas os postulantes ao título, ninguém terminou bem. Sorte de campeão? É gol da Alemanha, do Brasil, ninguém sabe. Os brasileiros barbarizaram na classificação, um princípio de prova fantástico, e de repente sumiram da briga. Tony com problemas mecânicos e Hélio sem rendimento no carro 3. Acabou de vez em 2015? Cotação, um momento do blog Indy Center Brasil na Rádio Prêmio Esportes. A opinião da galera do site sobre Iowa, os pontos altos e baixos e os números da corrida. O chefe tá bravo. Sade Karan e Ed Carpenter protagonizaram um pega perigoso nas voltas finais, deixando Carpenter uma fera no final, quase resultando com uma séria briga com Karan nos boxes após a prova. É pra tanto? Karan abusou? Nós também do IndyCast Premium vamos prestar a nossa homenagem a Jules Bianchi, a infeliz morte do piloto francês. Nós aqui não vamos deixar passar e vamos debater sobre o francês que tinha tudo para brilhar na Fórmula 1. E por coincidência, Max Chilton venceu na Indy Lights e fez questão de dedicar os 110% do resultado para o amigo Jules Bianchi.
Vamos lá, a partir de agora com o nosso programa. Vamos lá com a edição 14, apresentar os amigos comentaristas convidados. Começando por ele que não é convidado, ele é da casa, ele é comentarista da Rádio Prêmio Esportes, leva todos os dias ao youtube.com/RD Prêmio Esportes o boletim do automobilismo. Eu tô falando dele, eu tô falando do meu xará Matheus Furlan. Boa noite, seja bem-vindo ao IndyCast, Furlan. Boa noite, Matheus Pinheiro, boa noite a todos os ouvintes. A expectativa foi muito grande aí para a sequência da Fórmula Indy e o Montoya finalmente abandonou. Agora vamos ser sinceros, hein? O Hélio Castro Neves merecia ter tido um pouco mais de sorte neste final de semana. E o meu destaque aí, para quem ouviu, é a lamentável morte do Jules Bianchi neste final de semana. Quando todos ainda pensavam em uma recuperação, ele acabou por nos deixar. Infelizmente, um piloto com uma qualidade, uma habilidade, um braço invejável. É aquilo que se comprova, os bons vão cedo, já visto o exemplo de Ayrton Senna. Também apresentando o nosso outro comentarista, ele que é blogueiro e um dos redatores do IndyCenterBrasil.com.br. Eu tô falando dele, Felipe Dutra. Boa noite, seja bem-vindo, Felipe. Boa noite, Matheus, aos dois Matheus aqui do IndyCast. Boa noite a todos os ouvintes. Eu trago como destaque um americano que vem chegando, comendo pelas beiradas e já está em segundo no campeonato, Graham Rahal. Ele ganhou em Fontana, veio bem agora na prova de Iowa e temos um campeonato. Eu tava torcendo pra alguém dizer isso. O IndyCar da Depressão postou uma foto maravilhosa com o Márcio Canuto no meio da galera comemorando que agora temos um campeonato. Enfim, é uma maravilha. Todas as segundas e sextas, ouça o Boletim Tudo em Um. Todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. Apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. Meus amigos da Rádio Prêmio Esportes, vamos continuar participando. O programa de hoje tá imperdível. Então é isso aí. Dados os nossos destaques, dada a apresentação dos nossos comentaristas convidados, tá na hora da nossa largada. É dada a bandeira verde na edição 14 do IndyCast Premium. Aí está a largada. Largada dada na edição 14, começando simplesmente com o que eu falei aqui nos destaques, Felipe. De onde que ele veio? De onde surgiu o Ryan Hunter-Reay pra vencer? É até uma brincadeira que eu faço, né, de onde ele veio. Mas ele fez uma corrida muito consistente e teve carro no momento final da prova, o que no circuito oval é muito fundamental. É verdade, ele usou a mesma técnica que a gente viu o Sebastian Bourdais usar em Milwaukee, que foi fazer uma última parada para repor todos os pneus, reabastecer, deixar o carro, fazer o acerto do carro excelente para disparar no fim, e foi exatamente isso que aconteceu. Tanto que o pobre Joseph Newgarden tentou, mas não conseguiu alcançar o caçador. Olha, uma prova muito boa do Joseph Newgarden, uma prova muito boa também do próprio Graham Rahal, que olha, Matheus, no fim das contas, com esse abandono do Montoya, todo mundo esperava que essa corrida, Dixon, Power, Castro Neves, fossem se mandar lá pra frente, mas no fim das contas, quem se deu melhor, mesmo não conseguindo um resultado tão expressivo assim, foi o Graham Rahal com o seu quarto lugar. Pois é, Matheus, o Graham Rahal vem sendo muito regular a respeito de longa toda a temporada, e isso é fundamental para a disputa de um campeonato. Até então o Montoya vinha sendo esse piloto, aí logo no começo ele encontrou-se com o muro, foi o que eu falei no boletim no meio da semana. Aí você fala, poxa, o cara encontrou-se com o muro, Rahal ali na frente, o Castro Neves e o Canaan disputando as primeiras posições, beleza, o Castro Neves vai vencer, vai embolar o campeonato, aí a situação muda tudo, o Montoya saiu dando risada, apesar do abandono, porque ainda continua na liderança, só que já vê o Rahal se aproximar e a disputa do campeonato está em aberto. Uma pena que nem Power, nem Dixon, nem Castro Neves conseguiram uma pontuação adequada, porque senão nós teríamos pelo menos 4 pilotos aí disputando o título no final dessa temporada, mas ainda tem muita emoção pela frente. Isso você pode ter certeza, Furlan. E olha aqui a galera já participando no WhatsApp. Grande João Estumano, fala papão, um grande abraço pra você. Ele falando aqui, o Ryan Hunter-Reay só venceu por conta da estratégia de parar no fim da prova, que nem foi no ano passado, Felipe. É verdade. Como eu havia dito, realmente a questão do o spotter do Ryan Hunter-Reay foi muito feliz na estratégia. Eles perceberam nos ovais curtos
que a estratégia de ter um equipamento melhor, mais fresco, no fim da corrida adianta mais, é mais eficiente, e foi isso que ele fez. E, como vimos, deu muito resultado. Nisso você pode ter certeza. Agora passando aqui o resultado oficial da corrida, Ryan Hunter-Reay foi o primeiro, Joseph Newgarden o segundo, Sade Caron o terceiro, Graham Rahal o quarto, o quinto Carlos Munhoz, na sexta colocação Ed Carpenter, Marco Andretti o sétimo, Ryan Briscoe o oitavo, Burdell o nono, o décimo Will Power, Hélio Castro Neves foi 11º e o Tony Kanaan com o abandono acabou ficando na 21ª colocação. Passando também mais algumas informações sobre a corrida, o tempo total da corrida foi 2 horas, 3 minutos e 50 segundos, média de velocidade de 129,9 milhas por hora, tivemos 14 mudanças na liderança, 73 voltas dadas em bandeira amarela. Olha, Matheus, uma coisa que chama atenção nessa corrida é que a Andretti se posicionou muito bem, mas não é pelo fato de ser a equipe Andretti. Também um pouco, né? Porque a Andretti não veio fazendo uma boa temporada. Mas a Andretti vem de motor Honda. E a gente sabe que a Honda não vem na sua melhor fase na Fórmula Indy. Então, foi uma grande corrida para alimentar as esperanças da montadora japonesa. Pois é, muita gente não estava vendo o desempenho do motor Honda frente ao Chevrolet, algumas etapas anteriores aí, mas a Honda mostrou que está desenvolvendo o trabalho no momento certo. E isso pode ajudar muito os carros equipados com esses motores. Mas a Chevrolet é especialista em velocidade, ele é especialista na Fórmula Indy, já vem mostrando isso há algumas temporadas. Então, sinceramente, eu ainda acredito no motor Chevrolet. Agora, a vitória da Andretti em uma temporada que ela está comendo poeira para Penske e para Ganassi é de acender a luz vermelha para essas duas equipes aí. Digo logo a vermelha por quê? Porque a próxima corrida é num circuito misto, né? A corrida é uma corrida mais travada, então agora a potência não é tudo, também vai do braço do piloto. Sabemos que o Hunter-Reay tem um grande portfólio, é um grande piloto, já venceu 500 milhas, certo? Só que aí vem contar todo o equipamento. E se for agora, por todo esse ânimo da equipe Andretti, tem que ficar de olho nele sim. E se o Montoya quiser ser campeão, da mesma forma que o Graham Rahal, eles vão ter que ir lá pra frente. Só que aí conta com todo mundo no pelotão e a gente já sabe. Fórmula Indy é bem disputada e não tem um vencedor, não tem um favorito. Qualquer um pode sair da última colocação e chegar em primeiro, levando em vista a própria estratégia. Passando a classificação aqui dos últimos colocados, eu falei que o Hélio Castro Neves foi o 11º, daí para baixo tivemos Tristan Vautier, Jack Hawksworth, Simon Pagenaud, James Jacques, Gabi Chaves, Justin Wilson, Scott Dixon, Takuma Sato e aí os que abandonaram o Stefano Colletti, o Tony Kanaan, Charlie Kimball, Pipa Man e surpreendentemente Juan Pablo Montoya. E aí eu já entro no nosso próximo assunto, Felipe. Foi muita sorte para os demais. Logo na 10ª volta a gente vê o Juan Pablo Montoya batendo e aí já vem aquela, é a nossa chance, vamos aproveitar. Mas eu acho que dessa vez o Montoya mostrou que realmente a sorte de campeão existe. Isso mesmo. Né, quando o Tony Kanaan foi campeão, em longínqua era da IRL e tudo mais, ele também teve essa mesma sorte de campeão. Mesmo ele foi constante. E mesmo quando a sorte não estava tão do lado dele, ele acabou sendo tendo uma gordurinha para queimar, e foi justamente o que aconteceu com o Montoya. E agora, nesse caso, a gordura a gente está falando do sentido figurado, hein? E ele deu sorte nesse sentido que ele foi tão bem nas outras etapas que ele se permitiu errar, se permitiu não completar uma prova mesmo no início. O que essa quebra no início, a meu ver, foi um tempero a mais para os outros pilotos, principalmente Scott Dixon, o próprio Graham Rahal, darem mais o gás, pisarem mais fundo ainda no acelerador e tentarem conseguir boas posições e, consequentemente, animar a prova. Olha, Furlan, uma pergunta que eu queria te fazer, mudando um pouquinho de assunto, e a dona Penske, hein? A dona equipe Penske do titio Roger, nós tivemos aqui na equipe Penske o Power 10º, o Hélio 11º, o Pagenaud 14º e o Montoya abandonando, ficando em 24º. Então é aquilo que eu te pergunto, treinou como sempre e correu como sempre? Olha, com exceção do Montoya, treinou como sempre e correu como sempre, porque o Montoya ainda é líder do campeonato e tem grandes resultados. Agora, Pagenaud,
Power e Castro Neves ainda, na minha opinião, estão devendo um pouquinho nesse campeonato. Conseguem pole positions, no caso em específico do Power e do Castro Neves, mas na hora da corrida, na hora de desenvolver o trabalho, acaba não conseguindo. Isso pode ser por uma quebra, pode ser por um acidente, como vem acontecendo com eles nas últimas corridas. Então tá faltando, como a gente disse, o Montoya tem a sorte de campeão, tá faltando um pouquinho de sorte para esses outros pilotos também. Tem um grande carro, tem um grande equipamento, tem muita torcida que a gente sabe o apoio que todos eles têm na categoria, só que ainda tá faltando aquele feeling, tá faltando aquele dedinho de sorte, ou então um pouquinho de sal grosso no box, que não é possível, né? E aí, Felipe, essa polêmica da Penske, né? Treinando como sempre, arrasando no treino, conseguindo pole position, largar nas primeiras posições, aí chega a hora da corrida, não vencem e um dos pilotos tem que fazer uma péssima corrida. Caso do Simone Pagenaud, o Hélio Castro Neves que não teve rendimento no carro, o Power que nem chegou a disputar as primeiras posições e o Montoya, obviamente, deu o azar de ter a suspensão quebrada no início da corrida. Eu acho que nesse final de semana em específico foi mais uma grande falta de sorte do Roger Penske. Eu acho que dessa vez não dá para atribuir nada a se foi alguma falha, alguma coisa do tipo. Não dá para fazer isso. Mas agora que alguns pilotos da Penske, eu cito nominalmente o Simone Pagenaud, não vem fazendo uma boa temporada. Eu confesso que eu esperava muito mais do francês e ele vem decepcionando. Will Power, ele tá um tanto quanto apagado. E se não fosse principalmente o Montoya e o Hélio Castro Neves, a Penske teria um ano para se esquecer. Nisso eu concordo com você, Felipe. Passando algumas outras informações da corrida, as bonificações financeiras. O Ryan Hunter-Reay, como vencedor da prova, fatura $30 mil, Joseph Newgarden 20 mil, Sadi Karan 15 mil, o Graham Rahal 11. O Hélio Castro Neves fatura $3 mil, o Will Power faturou 4 mil, e lembrando que o Hélio Castro Neves, além desses 3 mil pela 11ª colocação, ele faturou $10 mil por conta de ter feito a pole position. Joseph Newgarden liderou 111 voltas, Tony Kanaan 70, Hélio Castro Neves 50, Ryan Hunter-Reay 37 voltas. Quem liderou menos voltas foi o Will Power, que liderou apenas 2. Agora, passado tudo isso, agora vamos analisar a corrida dos nossos brasileiros. Mais justiça seja feita, hoje ele está completando 65 anos de vida. Parabéns, Galvão Bueno. Então, em sua homenagem, vamos falar dos pilotos brasileiros. É do Brasil, só que foi meio gol da Alemanha nesse final de semana, né? Muita expectativa criada pelo treino, na hora o Hélio e o Tony barbarizando, mas aí Por que gol da Alemanha? Porque se criou uma expectativa tão grande como se criou naquela semifinal, e aí chegou na hora, nos primeiros minutos até deu, mas depois deslanchou o caldo de vez. Então a gente pode fazer uma leve associação com isso, Matheus. Que beleza, hein? Leve associação, 7-1 Alemanha. Eu ainda acho que os pilotos brasileiros tiveram um desempenho muito superior à seleção brasileira de futebol. Tenho uma leve impressão, hein? Isso em qualquer lugar do mundo. Olha, vou ser sincero pra você. O Hélio Castro Neves começou muito bem a disputa, juntamente com o Tony Kanaan, largaram na frente. Tinha tudo para ter uma dobradinha brasileira, ou pelo menos os dois no pódio. Tinha tudo. Mas aí, né, o Hélio Castro Neves começou a perder desempenho, começou a ficar para trás, e o Tony Kanaan saiu uma fera do carro após o problema mecânico na Ganassi. Ele saiu uma arara do carro, ele sabia que tinha um grande equipamento na mão. Então, eu sinto mais pelo Tony Kanaan ter ficado de fora da prova pelo problema do que propriamente para o Hélio Castro Neves, que acabou por perder desempenho no seu carro. A Ganassi ainda vem tendo muito trabalho ao longo da temporada. O Chip Ganassi ainda busca acertar toda uma equipe, está tentando enfrentar a Penske de igual para igual, e hoje, na minha visão, é a equipe mais preparada para esse embate. Mas essas quebras do Tony Kanaan, essa falta de sorte que anda acontecendo tanto com ele quanto com o Scott Dixon, que também ficou para trás na corrida, vem deixando o campeonato mais ao sabor do vento, mais a Penske. Então, sim, eu sinto muito pelo Tony Kanaan. A questão do Hélio Castro Neves é que eu já falei, é aquela falta de sorte que está sobrando para o Montoya, está faltando dos outros lados da equipe Penske.
porque tudo vem para o Montoya, ele acaba completando a corrida na posição certa, e quando ele não completa a corrida como foi nesse final de semana, ele conta com a sorte que seus principais adversários não conseguem pontuar de uma forma realmente efetiva para se aproximar dele no campeonato. Sinto muito, mas isso é automobilismo e ainda tem muita coisa pela frente. Isso é verdade. Bom, Felipe, deixando o Hélio para segundo plano, primeiro falando do Tony, afinal, pelo que a gente faz no resumo geral, ele teve um grande carro no final de semana, dominou os treinos livres, ficou na segunda colocação no treino qualificatório, mas aí na corrida, justiça seja feita, na corrida ele fez estava indo muito bem, tinha tudo para figurar no pódio, mas aí veio esse problema mecânico no motor Chevrolet dele. Um problema que não estava previsto no papel, afinal o carro dele estava perfeito no restante da corrida. Pois é, e até agora ninguém sabe o que aconteceu no carro do Tony Kanaan. Nem o próprio sabe, na verdade. Quando ele foi para os boxes, ele recebeu o comunicado de que ele teria que parar porque houve um problema. Tanto é que na transmissão americana apareceu lá que o Tony estava perguntando: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E por isso toda a revolta, porque houve uma falta de comunicação e houve um temor excessivo por parte da Ganassi para que a parada fosse feita o mais rápido possível. E isso acabou prejudicando um excelente fim de semana que, como vocês disseram, o Tony estava com um carro muito acertado, liderou os treinos livres, tanto ele quanto o Dixon, largou em segundo, vinha muito bem na corrida, tinha chance de vitórias, e infelizmente acabou saindo. Eu queria só fazer um comentário sobre o Hélio, que eu acho que a transmissão norte-americana não deve mostrar aquele placar provisório do campeonato, porque toda vida que mostra acontece alguma coisa. No momento que o Hélio começou a perder rendimento, a transmissão, a NBC-SN, acabou mostrando lá que o Hélio Castro Neves ficaria em segundo, e foi bem aí que houve toda aquela questão, perdeu o rendimento, ficou lá para trás, e aí, adeus chance de campeonato. Bem por aí. Aproveitando que você entrou no assunto Hélio Castro Neves, Felipe, eu pergunto pra você. O Hélio teve... Ele fez que nem o Emerson Fittipaldi fazia no seu tempo. Ele ficou quietinho na dele e deu a cartada na hora certa, que foi na hora de conquistar a pole position. Antes do segundo pit stop, ele tinha um carro excelente, mas depois ele perdeu o rendimento. Como é que você consegue explicar essa falta de rendimento no carro dele? Eu acredito que a falta de rendimento se deu pelo mesmo motivo que o Montoya quebrou a suspensão, por vários, acho que o próprio, se eu não me engano, o próprio Justin Wilson também. Os bumps de Iowa. A pista de Iowa, ela possui um asfalto bem traiçoeiro. Muitos pilotos reclamaram de batidas na suspensão, que a suspensão ficou danificada. E eu não estou especulando, não sou mecânico, sou apenas um mero jornalista, mas creio eu que foram os bumps que foram os grandes responsáveis pela queda de rendimento do Hélio. Lembrando que no campeonato de motores a Chevrolet tem 1.279 pontos, enquanto a Honda tem 1.011. Mas amanhã os marronzinhos vão soltar as punições. E nisso a Chevrolet pode tomar uma multa. E nisso a pontuação pode cair e a Honda pode encostar ainda mais. E olha, Matheus, pro que se viu nessa temporada até agora, se a Honda ficar na frente da Chevrolet, acho que é sinal do apocalipse. Olha, eu não vejo dessa forma. Eu não acredito que a Honda vai ficar na frente da Chevrolet nessa temporada, Matheus. Os motores Chevrolet tendo um grande desempenho. Pera aí, Matheus, você não acredita que a Honda vai ficar na frente da Chevrolet, então você acredita no apocalipse? Não, a Honda na frente da Chevrolet. Eu acredito que a Chevrolet vai ficar na frente. Ah, tá. Eu acredito que a Chevrolet vai ficar. Eu não acredito que a Honda ficará na frente da Chevrolet. Para mim, a Chevrolet vence a disputa dos motores. Para mim, a Chevrolet tem muito mais capacidade de ficar à frente, em virtude de tudo que apresentou no campeonato, em virtude dos desempenhos aí da equipe Penske aí, que agora o Roger Penske vai fazer de tudo para deixar o Montoya ser campeão. Ou alguém tem dúvida que o Castro Neves, o Pagenaud e o Power vão fazer de tudo para deixar o companheiro à frente aí e deixar o Rahal e os adversários para trás?
Alguém tem dúvida disso? Eu acho que não. Nenhuma. Fica bem evidente isso. Mandando aquele grande abraço, José Carlos Gomes. Alô, homem pássaro do jornalismo santista. E também mandando aquele bom abraço pro meu amigo, meu irmão, Davi Oliveira. Ele que tá na escuta do programa junto com a esposa, Márcia Gales, lá na Praia Grande. Grande abraço pra vocês dois, Davi. Tamo junto, irmão. Passando a classificação do Campeonato de Fórmula Indy, Juan Pablo Montoya é o líder com 445 pontos. Graham Rahal vem em segundo com 403. Scott Dixon com 397, Hélio Castro Neves com 391 e Will Power com 390 são aqueles que agora, Felipe, tem mais chances de ganhar o título. Indo para Mid-Ohio, a gente pode eliminar algum nome dessa lista? Eu acho que não. Talvez, muito talvez, a gente possa colocar o Graham Rahal para fora, mas eu acho que até mesmo ele é arriscado porque tem Pocono por aí. E pode ser que a Honda consiga sobreviver a essa maratona, como ela vem se dando bem aí, pelo menos em Fontana, como a gente viu no Super Speedway. E sem dúvida nenhuma, o Scott Dixon jamais pode ser retirado. Acredito eu que em Sonoma teremos a disputa entre o neozelandês e o colombiano. Mas Graham Rahal não pode ser descartado. Isso em hipótese alguma. Agora no horário de Brasília são 20 horas mais 27 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. E se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, acesse rdpremioesportes.com, ouça o Campeonato Brasileiro, Libertadores, amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Aqui na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. O seu esporte, você sabe, está sempre no caminho do bem. E fique ligado no indycenterbrasil.com.br, pois você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada com datas e horários das corridas, calendário completo e as informações das categorias de acesso, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse o site que é feito de fã para fã. Aproveitando para informar, nos Jogos Olímpicos acabou de sair uma medalha de prata para o Brasil. Prata no tênis de mesa, no famoso ping-pong, né, como geralmente conhecemos aqui. Prata no tênis de mesa para a equipe do Brasil, a equipe feminina. Acabou perdendo na final para os Estados Unidos, mas conseguiu a medalha de prata. Parabéns às meninas do Brasil, medalhistas de prata nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Agora são 20 horas mais 28 minutos. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes e na volta vamos falar tudo sobre o Cotação. O momento do blog Indy Center Brasil aqui na Rádio Prêmio Esportes. Mais Matheus Furlan, mais Felipe Dutra, mais de mim e de toda a galera da Rádio Prêmio Esportes. Ok, amigos? Intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica pra você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento.
E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais prêmio do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora são 20 horas 34 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do mundo do esporte. Informações de todos os clubes e de tudo que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. O seu esporte no caminho do bem. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse www.indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Amigos, vamos lá pro Cotação. O momento do blog Indy Center Brasil na Rádio Prêmio Esportes. E quem trouxe o Cotação essa semana para a corrida de Iowa foi o Rômulo Silva. Grande abraço para você, Rômulo, que escreveu aqui os pontos altos e baixos da corrida na visão dele. Aliás, na visão do blog Indy Center Brasil, né? Aproveitar e mandar um grande abraço, Matheus Antônio, Daniel Schatz-Snyder, também pro Daniel Palermo, toda a galera que escreve lá. E eu também mando uns abraços para você às vezes, Felipe Dutra, afinal você também escreve no Indy Center Brasil. Vamos lá pro Cotação. Para os pontos altos, a gente destaca aqui em quinto lugar, Joseph Newgarden, sempre no topo do pelotão. Joseph Newgarden reeditou a etapa de 2014, fazendo uma prova sólida e competitiva. Por pouco não levou a vitória para casa. Ele vem fazendo uma ótima temporada e a corrida de Iowa não foi diferente. Em quarto lugar fica Said Karan, esbanjando seu estilo bastante arrojado, o americano conquistou seu primeiro pódio na categoria. Talvez pela pouca experiência, o norte-americano tenha forçado a barra até demais em alguns momentos. Carpenter que o diga, mas nada que tire o brilho de uma corrida bem disputada, até porque ele foi o melhor piloto da Ganassi na prova. Em terceiro lugar fica o público. Em tempos de baixa lotação nos ovais,
É gratificante olhar para as arquibancadas do Iowa Speedway e vê-las com um público em quantidade bastante considerável. Se formos levar em conta que várias pessoas também assistem às corridas em trailers estacionados na parte interna do circuito, o otimismo aumenta em relação à permanência da pista em temporadas futuras. Na segunda colocação fica Ryan Hunter-Reay. A vitória em Iowa veio no momento certo. É bom vê-lo ganhar novamente após vários momentos difíceis encontrados durante o ano. Hunter-Reay começou a prova tímido, mas com boas estratégias, conhecimento da pista e obviamente usando da experiência da Andretti no oval, ele conseguiu avançar suficiente para receber a quadriculada em primeiro. Outro detalhe, talvez essa tenha sido a primeira vitória da Honda em condições normais, já que neste ano, em Nola choveu demais. Detroit 1 caiu mais água ainda, e em Fontana, Fontana foi fora do comum, no bom sentido, é claro. E no primeiro lugar fica Graham Rahal. Este foi o grande beneficiário do Iowa Corn 300, como seus adversários diretos ao título. Sim, ele está na briga pelo caneco, quem diria? Enfrentando problemas. Hall conseguiu uma quarta colocação que o fez de saltar de quarto para segundo na classificação geral com 42 pontos, atrás apenas de Montoya. Se por algum milagre Graham Rahal conquistar o título e ainda por cima usando um carro com motor Honda, fica meio que evidente que o mundo das pistas não será mais o mesmo e a Indy vai consolidar-se como a melhor categoria do mundo. E aí, Matheus Furlan, os pontos altos, os 5 pontos altos destacados na corrida de hoje, tá bom ou você tiraria algum e acrescentaria outro? Não, os pontos altos estão maravilhosos, Matheus, é bem por aí mesmo. Graham Rahal, o maior beneficiado. O Ryan Hunter-Reay é um piloto que eu gosto muito, vinha em baixa nessa temporada e conquistou uma vitória, ele vem muito bem, eu gosto do estilo de pilotagem dele, ele sabe cuidar do equipamento, ganhou umas 500 milhas já. O público é primordial porque a gente vê não só na Fórmula Indy, mas em todas as categorias do automobilismo mundial, uma grande falta de público. Aí você fala, a crise econômica em todos os lugares batendo, e você olha para a arquibancada, você vê o público torcendo, você vê todo mundo ali acompanhando o desempenho. Então eu não tenho nem que tirar e nem acrescentar, os pontos altos estão perfeitos. Gostaria que dentre eles tivesse um brasileiro aí com a vitória ou com um pódio, mas aí a gente pode deixar isso daí para uma próxima vez, que com certeza o Cássio Neves e o Canaan vão estar nesses melhores pontos aí da corrida. Com certeza, Mid-Ohio vem aí. Agora os pontos baixos da prova, começando em quinto lugar, Stefano Colletti. Tá difícil a temporada de estreia do garoto, com mais uma batida em um oval no currículo. Agora é momento de esfriar a cabeça e partir para Mid-Ohio. Quem sabe ele não consegue um resultado melhor se aproveitando do tipo de circuito. Sua vontade é de aprender a pilotar nos ovais. Isso é visível, mas ainda não tem dado certo. Pouco não tá chegando, hein? Em quarto lugar, Pippa Mann. Novamente a inglesa abandonou uma prova sem ter sequer chegado na metade das voltas programadas. Provavelmente ela preferiu sair com o carro 18 da prova porque não estava com seus melhores acertos, visto que em alguns momentos da prova ela perdia um pouco de direção do carro, mas conseguiu recuperar logo em seguida. Na terceira colocação, Justin Wilson. Em sua quarta corrida no ano, Wilson mostrou pouco serviço até agora. Era de se esperar uma exibição melhor em Iowa, até porque sua nova equipe, a Andretti, conhece como nenhuma as façanhas para guiar nessa pista. Em segundo lugar, a Chip Ganassi. Se havia uma equipe, tirando a Andretti, que prometia um show na parte do sábado, era a Ganassi. Tony Kanaan dominou os treinos livres e boa parte do início da prova, mas acabou abandonando a corrida com problemas mecânicos. Já Scott Dixon parecia que ia aproveitar o acidente prematuro de Montoya como forma de se aproveitar ainda mais no campeonato, mas também sofreu com problemas no carro 9. Como se não bastasse, Kimball foi para a sujeira e bateu forte no muro. Sade Karan conseguiu evitar um vexame completo. E na primeira colocação dos pontos baixos, a equipe Penske. Iowa sempre tem sido uma pedra no sapato para a equipe Penske. E neste ano a coisa não mudou. Montoya teve a suspensão do seu carro quebrada. Elinho perdia rendimento assim que a noite caía. E Power teve um carro ruim durante todo o fim de semana. Porém conseguiu dar um top 10 para a equipe e foi o melhor do time. Simone Pagenaud também teve uma corrida muito apagada. Esse foi o Cotação, o momento do blog Indy Center Brasil aqui na Rádio Prêmio Esportes. Felipe Dutra, pontos baixos bem dados ou você acrescentaria mais algum? Na verdade, eu retiraria um, que é o Justin Wilson. Eu acho que
O Justin, ele foi vítima dos bumps de ar, foi isso que acabou tirando da corrida mais cedo, mas ele vinha numa constante, ele vinha bem na prova, ele vinha ali dando trabalho. Quem, assim, não arrisco que ele fosse concorrer à vitória, mas pelo menos um top 10 era certeza. E eu acho que foi uma decisão acertada do Michael Andretti de tê-lo contratado para o restante do campeonato. Mas eu principalmente inverteria os lugares, porque a Ganassi ficar com seus dois pilotos principais, o Tony Kanaan, principalmente Scott Dixon, que está concorrendo ao título, eles ficarem de fora, assim, ficarem de fora da disputa pela vitória, eu acho que foi realmente complicado, os dois por problemas semelhantes, problemas no motor Chevrolet. Eu acho que isso é um pouco mais imperdoável do que os problemas da Penske, que também não deveriam. Aliás, eu não tiro ele da parte de baixo aí da cotação, porque também não teve um final de semana dos bons, viu? Com certeza. Agora vamos aqui para as nossas memórias. Afinal, hoje é dia 21 de julho, então vamos pegar aqui datas próximas ou datas futuras, bem próximas aqui também, que vão se completar aniversários de corridas históricas da Fórmula Indy. Como, por exemplo, ontem, dia 20, fez um ano do GP de Mid-Ohio de 2014. Vitória do Scott Dixon depois de cair para último lugar na primeira volta. Felipe do céu, essa foi a corrida que para mim provou que o melhor piloto da Indy na atualidade é o neozelandês. Sem dúvida. Eu confesso que eu assisti depois a prova, em 2006, eu não estava em condições de ver nenhuma, mas depois eu assisti e olha, foi uma aula, porque você ganhar em Milwaukee não é pra qualquer um. Ali é uma Milwaukee, mostra ao longo dos anos que é uma pista que separa os meninos dos homens. Felipe, é o GP de Mid-Ohio do ano passado, vitória do Dixon. Muito bem, eu tô falando, tô muito bem embasado. Então Mid-Ohio esquece, nada a ver. Mid-Ohio, na verdade, eu confesso que é uma prova que me dá muito sono, é uma prova particularmente que eu não gosto, mas que o Dixon se dá bem, sim. O Dixon se dá muito bem, né? Eu não tenho agora as estatísticas das vitórias dele, nem dos outros pilotos, mas pelo que a minha memória afetiva está apitando aqui, o Dixon vai muito bem nessa prova, e é aí que ele tem que conseguir mesmo um resultado positivo para brigar, sonhar com o campeonato. Realmente, Mid-Ohio é uma corrida que geralmente sempre determinava o ritmo. O ritmo não, determina o futuro dos pilotos no campeonato, né? Ano passado, com o Dixon, foi um exemplo muito claro. E também, quinta-feira agora, vai se completar 9 anos do GP de Milwaukee de 2006. Agora sim estamos falando de Milwaukee. Felipe Dutra, foi vitória do Tony Kanaan com o Sam Hornish Jr. chegando na segunda colocação. Agora vamos falar sobre os números da prova. Os números da corrida, afinal, números foi o que não faltou, né? Então vamos dizer aqui alguns números e alguns dados interessantes da corrida. Começando pelo número... Primeiro... Desculpa aí. O Olha, número de... Foi muito o número... bom. Foi muito... Tá. Aqui nos atropelamos aqui, mas vai lá, Matheus. Desculpe aí. Não. Prioridade do comentarista. Pode falar. Obrigado. Alguns números de destaque que a gente pode citar. Primeiro, que fazem 246 provas consecutivas que Tony Kanaan está largando. E o recorde, obviamente, que é dele. Desde 2001, Tony Kanaan largou em todas as provas da Indy. Outro número positivo para os brasileiros é que o Hélio Castro Neves é o quarto maior recordista de pole positions na Indy. Ele, com essa pole position agora em Iowa, ele completou 44 e está atrás somente de gente fraca como Mario Andretti, AJ Foyt e Bob Unser. O Mario Andretti tem 67 poles na carreira. Outro que também chegou num número bastante significativo foi Hire Hunter Ray. Ele tem 15 vitórias na Indy e empatou com Alessandro Zanardi. Ele é o 30º, os dois, tanto o italiano quanto o americano, são os 30º que mais venceram na Indy. E também 15 posições, o mesmo número de vitórias do Hunter Ray, é o número de posições que Sébastien Bourdais melhorou. Ele saiu de 24º para 9º. E ele foi o que teve mais ultrapassagens na prova. E um outro número interessante que a gente citou no começo do programa sobre a Andretti
são 7 vitórias da Andretti em 9 provas em Iowa. 3 foram do Ryan Hunter-Reay e uma de Dario Franchitti, Tony Kanaan, Marco Andretti e James Hinchcliffe. Realmente. Outro número interessante de comentar, que são 6 americanos no top 7. A última vez que isso aconteceu foi em Chicagoland, em 2001, que tivemos Jacques Lazier, Sam Hornish Jr., Ed Shiva e Jeff Ward. Um número histórico para o automobilismo norte-americano, afinal não se via isso há muito tempo, né? Como dito, 2001, quando ainda corria-se na IRL, né? Jacques Lazier, o Sam Hornish correndo na Panther. Na Panther ou na Menard, agora me foge, acho que era Panther. O Ed Shiver Jr. O Sam Hornish era na Panther, sim. Na Panther com aquele carro amarelo da Pennzoil, que era lindo demais. Exatamente. E o Jeff Ward, que em 2002 viria a pilotar na Chip Ganassi. Agora passando também os outros números da corrida, o número 1, que representa o primeiro pódio de Sade Karan, com exatos 20 anos, 4 meses e 15 dias. 2,61 é a posição média de Joseph Newgarden nas 300 voltas. Número 5 é o número de posições ganhas por Graham Rahal nas últimas 30 voltas, que de nono foi para quarto lugar. 5,25 a posição média do vencedor da prova Ryan Hunter-Reay. Número 18. Foram 18 corridas seguidas sem um abandono de Montoya. O último abandono do colombiano foi, por coincidência, também no GP de Iowa, só que de 2014. 46 representa o número de voltas diferentes em que Graham Rahal realizou ultrapassagens. E um número curioso, 1857, é o número de voltas completadas por Marco Andretti, ou seja, o americano completou todas as voltas de todas as corridas no ano de 2015. Matheus Furlan, um número significativo. Esse número do Marco Andretti é espetacular. Em uma categoria como a Fórmula Indy, onde a velocidade é altíssima, os toques são evidentes, muitos pilotos abandonam, problemas mecânicos, corridas longas. O Andretti ter completado todas as voltas, excepcional a marca do Andretti. Não dá para não relevar esse número. A gente fala de pilotos com largadas, a gente fala de pilotos com pódio, a gente fala de vitórias, mas o número de voltas dadas, rapaz, é espetacular. Diga-se de passagem, tá faltando a vitória do Andretti aí, tá faltando um resultado grande e expressivo pro Andretti, que carrega um nome muito pesado na Fórmula Indy e no automobilismo mundial. Claro, ele é só neto do Mário Andretti e filho do Michael. Você quer mais o quê? É pouca coisa pra ele, né? Pouca coisa. Pouquíssima coisa, não representa nada você ser parente desses dois. Bom, Felipe Dutra, agora pulando pro nosso próximo assunto, é como eu falei nos destaques, o chefe tá bravo, né? O Ed Carpenter protagonizou um pega muito perigoso com o Sade Karan nas últimas voltas e quase que saiu pancadaria nos boxes no final da corrida. Mas qual é a sua opinião sobre esse pega? O Karan abusou, o Carpenter forçou demais, enfim, a sua visão sobre esse momento crítico da corrida? Foi realmente um momento bastante crítico. Nesse momento, na hora em que o Ed Carpenter levantou a mão, assim, ameaçou dar o que a gente chama aqui no Nordeste de cotoco, que é levantar o dedo do meio pro Sade Karan, e eu fiquei em pé, me levantei da poltrona, porque realmente foi um momento muito crítico. Quanto à ação toda, eu particularmente acho que foi um pouco de exagero do Carpenter. Tudo bem, o Sage Karan foi um pouco imprudente? Foi sim. Se fosse outro piloto inexperiente, se fosse um Colette da vida, teria acontecido alguma coisa mais trágica? Talvez. Mas, afinal, automobilismo é isso, automobilismo é risco, automobilismo é velocidade, automobilismo é a capacidade de decidir rapidamente. E foi o que ambos tiveram, tanto o Carpenter quanto o Karan. E o que eu achei mais interessante é que o Carpenter é mais um desafeto que o jovem americano cria. Tem muita gente no grid que não gosta do piloto. E eu acho isso muito positivo para a categoria, porque a categoria precisa de um vilão. E por mais que seja Karan tenha essa carinha de anjinho, seja bem apessoado, mas ele é danadinho, ele é bem atrevido e mostrou isso pro veterano Carpenter, embora eu ache que nesse caso o Carpenter chorou demais e não fez nada de menos, tanto é que Sage Karan terminou em terceiro e o Ed Carpenter terminou bem mais atrás.
Antes da opinião do Matheus Furlan sobre isso, eu tenho que mandar 3 abraços aqui. Um pro Richard, que tá ligado lá no Ceará, ligado na transmissão da Rádio Prêmio Esportes aqui do IndyCast Prêmio. Um grande abraço. Também pra Larissa Zanato, ligada lá em Londrina, no Paraná. Grande abraço pra você, Larissa. O dia que ela esteve aqui em Santos, legal demais. Tive a oportunidade de conhecer mais essa fã da Rádio Prêmio Esportes, torcedora fanática do Santos Futebol Clube, assim como eu, é claro. E também um grande abraço pra ele, que Matheus Furlan, emenda o teu comentário aí. Rodney Brocanelli, se a gente não mandar esse abraço, ele manda a gente pro RH. Ô Rodney, abraço pra você, viu? Só pra não esquecer, tá? Um grande abraço aí pra gente continuar trabalhando aqui na sequência. Bom, com relação ao Carpenter, pra mim foi choradeira do piloto, cara. Sinceramente, eu não vi nada demais do Caran. A gente viu corridas esse ano mesmo, onde as disputas foram muito mais complicadas, muito mais atrevidas e, por que não dizer, perigosas. A disputa, o Caran tava buscando o espaço dele ali. Então, sinceramente, o Carpenter achou que o garoto ia abrir a porta para ele poder passar, ir embora e ficar na frente. E não é assim. Automobilismo você tem que fazer por merecer a ultrapassagem. Tanto que o Caran terminou em terceiro, terminou lá na frente, e o Carpenter terminou bem mais atrás, como o próprio Felipe disse. Sinceramente, o Carpenter tem que usar da experiência dele para conseguir fazer a ultrapassagem. E aí o cara, 300 e poucos quilômetros por hora, levanta a mão para tentar hostilizar o piloto que está do lado, o cara nem viu, ele pegou e foi embora, enquanto o Carpenter ficou chorando as pitangas no meio do caminho. Olha, Matheus, você tocou numa questão muito interessante, porque esse pega foi, de certa forma, crítico, mas nós tivemos uma corrida esse ano que foi muito pior do que esse pega que foi em Fontana. Foi Fontana, né? A questão do Pack Racing, five side na reta, enfim, é uma questão que tem que se levar em consideração, né? Tivemos corridas muito mais competitivas do que esse pega esse ano. Exatamente, eu ia até citar o momento de Fontana lá, que o Castro Neves falou que teve gente que passou dos limites, o próprio Canaan também. Então vamos ser sinceros, o que aconteceu é passível, acontece em todas as corridas, pode não acontecer com o Carpenter, pode ser que ele não esteja acostumado com esse tipo de situação, mas o Grande Prêmio de Fontana, sim, aquele tem que ser levado em consideração e tem que ser analisado. Na minha opinião, teve pilotos lá naquela etapa que para mim extrapolaram, fecharam, queriam colocar o carro onde visivelmente não cabia. Mas nesse final de semana, uma corrida muito boa de se ver. Isso e uma curiosidade só, é que um dos pilotos que defendeu o tipo de pilotagem em Fontana foi justamente o próprio Ed Carpenter. Ou seja, mais um argumento de que realmente só mimimi. Engraçado, que lado da moeda tá o Ed Carpenter? Ele tá do lado da competitividade ou tá do lado daqueles que não querem competir? Ele tá do lado dele. Ele tá do lado dele. Ele quer saber do que ele quer saber do dele. Ele não tá nem aí pra competitividade, pra bem-estar dos pilotos. Ele quer saber se ele ganha, ele quer saber se ele tira a barriga da miséria. É esse o lado do Ed Carpenter. Eu falo que ele tá do lado da quina. Ele quer ficar em pé. Só isso. Boa colocação. Um detalhe interessante do Ed Carpenter é que muitas vezes na corrida a transmissão internacional focava toda hora na câmera on-board dele. Mas tem uma curiosidade quanto a isso. O Ed Carpenter é o piloto que mais cotas comerciais conseguiu negociar. Mais cotas comerciais, mais dinheiro ele conseguiu. Ou seja, vamos mostrar sempre ele, porque a marca mostrada sempre vai ser valorizada. Será que esse tipo de confusão, Matheus, pode acabar, de certa forma, estragando essa cota? Não, pelo contrário. Se o carro dele continuar sendo mostrado, sendo visualizado para a câmera, mais a marca vai se valorizar. E a gente sabe que no automobilismo, quanto mais patrocínios, mais equipamentos e mais desenvolvimento você consegue dar para o seu carro. Ou seja, aquilo tudo que aconteceu, quantas vezes a imagem do carro do Carpenter, no momento que ele levanta a mão para o Caran, foi mostrada ao redor do mundo? Diversas vezes. Quantas vezes o patrocinador do carro dele e o próprio patrocinador do carro do Caran, que estava do lado, foi mostrado. Então, sinceramente, é uma forma assim de chamar a atenção. Não é a forma ideal. Se ele vencesse, com certeza apareceria o carro dele lá no lugar do Hunter Hay, ia para todo mundo, olha, o vencedor, o patrocinador no macacão. Mas o que ele fez também chama muita atenção. E como é uma disputa de corrida, o que todo mundo quer ver? Quer ver ultrapassagem, quer ver o pega na própria pista, e isso foi primordial. Por isso a marca que patrocinou ele, as marcas no plural, afinal foram mais
foram mais de um, foram várias, saíram muito valorizadas da disputa. E aí, Felipe, sua opinião quanto a isso? Você acha que essa confusão dele saindo desesperado do carro pode causar algum abalo nas negociações comerciais dele? Pelo contrário, vai como eu concordo com o Furlan, eu acho que vai ter o efeito inverso, vai alavancar. Tanto que a própria Indy, pouco tempo depois que aconteceu o incidente que acabou a prova, publicou o vídeo da briga, deu destaque, colocou aquela hashtag deles lá, Indy Rivals. Ou seja, não só para os dois, não só para Sage Karan, não só para Ed Carpenter, mas para a própria Indy. Isso é muito bom, porque cria audiência, o pessoal gosta de ver barraco, gosta de ver confusão. O pessoal no automobilismo, principalmente, adora ver confusão. E uma confusão, por mais que tenha sido um pouco quanto xoxa, porque o Carpenter ficou falando, e o Sage Karan fez aquela cara de adolescente de olhar pro outro e dizer blá, 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 blá. Por mais que tenha acontecido isso, os dois não tenham ido às vias de fato, todo o incidente foi muito bom para os três. Karan, Carpenter e a categoria. Juntando isso, claro que obviamente a corrida de Fontana. A corrida de Fontana aflorou as discussões sobre o back racing, a competitividade, e essa disputa com certeza é a cereja no bolo. Agora no horário de Brasília, 20 horas mais 57 minutos. Não esqueça que no final do programa vai ter o nosso momento musical. A música que você, amigo web ouvinte da Prêmio Esportes, escolhe para tocar no final do programa. Já está definida qual vai ser a música, mas eu só revelo qual vai ser no início do próximo bloco. Você sabe que o IndyCast Premium é o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Se você quiser ouvir o melhor futebol da web rádio, acesse o rdpremioesportes.com. E se você acessando o nosso site, você fica por dentro de todas as informações do mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. A Rádio Prêmio Esportes está sempre com seu esporte no caminho do bem. E fique ligado no indycenterbrasil.com.br, pois além de curtir o mundo da Indy, você fica por dentro de toda a temporada, com notícias, datas, horários das corridas, calendário completo e também as informações da Indy Lights do ProMazda. Você sabe que esse é um site feito de fã para fã. Agora 20 horas mais 58 minutos na hora de Brasília. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Prêmio Esportes. E na volta vamos falar obviamente sobre o acidente de Jules Bianchi, sobre um pouco sobre o piloto francês e também discutir aqui mais algumas corridas que está no nosso quadro de memórias hoje, ok, amigos? Rádio Prêmio Esportes. Acelerando no caminho do bem. Intervalo e voltamos já já. Não saia daí, estamos apresentando IndyCast Premium na Rádio Premium Esportes. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Você não pode deixar de saber todas as informações que acontecem no mundo do rádio, notícias do passado, do futuro e também do presente. radioamantes.wordpress.com. Saiba tudo, os gafes daqueles narradores esportivos históricos até dos mais atuais. Não somente deles, mas sim dos repórteres e todos aqueles que você acompanha a carreira no mundo jornalístico. Rádio Amantes, a paixão do rádio está em www.radioamantes.wordpress.com. Rádio Amantes, a paixão do rádio na internet. Meu amigo indianista, eu tenho uma dica para você. Acesse o site Indy Center Brasil, um espaço completo onde você fica antenado sobre tudo da Fórmula Indy. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, não somente sobre a Indy, mas você também confere as informações das categorias de base, como a Indy Lights e o ProMazda. Acesse www.indycenterbrasil.com.br e confira tudo isso. Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã. Quer saber sobre cerimoniais de eventos como debutantes, formaturas, eventos corporativos e o mais especial, uma celebração inesquecível para o seu casamento? Acesse www.sidneybotelho.com.br. Sidney Botelho, a voz certa para o seu evento.
E a mulher tem vez aqui na Prêmio Esportes e também no www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo sobre o futebol das mulheres, o encantamento da beleza, daquelas que realmente encantam os gramados por todo o Brasil. Fique ligado, www.planetafutebolfeminino.com.br. Tudo do futebol feminino, também em parceria com a Rádio Prêmio Esportes. E aí, quer ficar por dentro de tudo da categoria mais rápida do automobilismo? Ouça todas as terças e sábados, a partir das 20 horas, o IndyCast Premium, uma parceria show de bola entre a Rádio Prêmio Esportes e o blog Indy Center Brasil. Em todos os programas, convidados especiais para levar até você o melhor da Fórmula Indy. IndyCast Premium, um programa que acelera no caminho do bem. Quer participar da jornada da Rádio Premium Esportes? Tweet, retweet, @Premium Esportes. É o Twitter oficial dessa equipe. Sua mensagem será lida no ar. Mande abraço, críticas, sugestões em www.twitter.com/Premium Esportes. Alô, amigo, você quer integrar esse timaço mais prêmio da Web Rádio Nacional? Venha fazer parte colaborando com a equipe da Prêmio Esportes. Acesse já a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Mande uma mensagem, assim nós vamos avaliá-lo. Mas nós queremos você para escrever na Prêmio Esportes, então não perca tempo. Entra nesse time completo com mais de 22 colaboradores. Participe já, não deixe de curtir também a nossa fanpage www.facebook.com/Prêmio Esportes. Contamos com você na rádio mais premium do Brasil. Prêmio Esportes, com você em todos os lugares do mundo. Todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 14 horas, você acompanha as informações sobre o mundo esportivo com o boletim Tudo em Um. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, handball, sepak takraw, Fórmula 1 e muito mais, com a apresentação de Rodrigo Bittar e Caio Sandin. Acesse www.rdpremioesportes.com e ouça o boletim Tudo em Um. twitter.com/Premium Esportes, facebook.com/Premium Esportes. Interaja conosco. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web. Voltamos a apresentar IndyCast Premium na Rádio Prêmio Esportes. Matheus Pinheiro. No horário de Brasília, agora 21 horas mais 3 minutos. Esse é o IndyCast Premium, o programa da parceria show de bola da Rádio Prêmio Esportes com o blog Indy Center Brasil. Acessando rdpremioesportes.com, você fica por dentro de tudo do mundo do esporte. Informações de todos os clubes e de tudo o que acontece no mundo esportivo. Uma equipe que entende do assunto com mais de 22 colaboradores. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br. Notícias, matérias especiais, o podcast semanal, um site feito de fã para fã. Aproveito para mandar um grande abraço para você, Marcos Petenuso, grande Marquinho, que olha, eu vou ser sincero, aproveitar que agora eu tô ao vivo para fazer um desabafo aqui. Se não fosse você, meu caro, eu nunca gostaria de automobilismo na minha vida, então tudo que eu sei e tudo que eu gosto eu devo a você, cara. Grande abraço, Marcos, obrigado por estar na escuta da Rádio Prêmio Esportes, assim como José Carlos Gomes, o Passarinho, e também o Davi Oliveira, lá na Praia Grande. Agora, amigos, vamos lá para mais um momento do quadro Memórias, mas um momento um pouco mais especial. Afinal, ontem não, aliás, espera aí que eu vou me perder aqui nos dados, isso, agora sim. Hoje, dia 21 de julho, completam-se 24 anos do Grande Prêmio de Toronto de 1991, a segunda das 7 vitórias do Michael Andretti no circuito canadense. E vamos ouvir a chegada daquela corrida na voz do saudoso e grande eterno Luciano do Vale. 2 voltas para o encerramento, Mário Andretti. Bob terceiro, Scott Pruitt quarto, John Andretti o quinto, Scott Brayton sexto, Scott Goodyear o sétimo, o oitavo, Mike Grove, nono, Jeff Andretti, décimo, John Jones.
Bandeira branca. Última volta para Michael Andretti. Um grande prêmio que tinha tudo para ter um final sensacional. Já imaginou se o Al Unser tivesse continuado na prova? O Emerson Mias, o próprio Lindais, que vinha bem. Mas fazer o quê? De todas as provas dos últimos tempos, essa foi a mais xoxa. Essa foi realmente. Todo fim de prova de Índia é maravilhoso, mas essa de hoje me lembrou a Fórmula 1 hoje. 15 segundos à frente, 20 segundos à frente, e aí só se quebrado. Hoje realmente voltamos aos velhos tempos. Vem Michael Andretti. 16 segundos, hein? Vai para as últimas 4 curvas das 11 do circuito. Aí recebendo a bandeira quadriculada. Grande vitória. Garoto está com tudo. Vamos ver o Mário Andretti. Ganhou o Michael. Vamos ver se vem o velho. E simpático Mário veio. Matheus Pinheiro. Olha aí, Matheus Furlan, um grande prêmio de Toronto, que, como disse o nosso grande Luciano do Vale, foi um grande prêmio chato, mas ao mesmo tempo foi muito legal, porque tivemos uma dobradinha clássica. Filho na primeira colocação, pai em segundo. Michael em primeiro, Mário em segundo. Pois é, meu caro Matheus Pinheiro, família, mesma equipe, família na liderança. O Michael liderou as 103 voltas da disputa, foi lá na frente, mas é como o próprio Luciano do Vale falou, ali você perdeu o Al Unser logo no começo da corrida por uma batida, você perdeu o Emerson Fittipaldi com problema de combustível também logo no início da disputa, e aí você abriu o caminho para 2 grandes pilotos conquistarem a vitória na temporada de 91. Mas aí você começa a olhar todo aquele grid, você vê grandes nomes, você vê Mir, você vê Al Unser, você vê Fittipaldi, você vê 3 Andretti, porque o John Andretti terminou na 5ª colocação, você vê o Scott Goodyear, você vê o Jeff Andretti, o 9º colocado, são 4 Andrettis. Então, é um automobilismo maravilhoso. E a comparação com o que o Luciano fez ali naquele momento com a Fórmula 1, era uma época onde a McLaren disparava na frente também na Fórmula 1. Então ele comparou porque era um real momento, mais ou menos como acontece hoje na Fórmula 1, quando a Mercedes dispara e eles estão uma categoria acima depois em todos os outros carros. Foi uma corrida muito interessante, mas como o próprio Luciano falou, se os pilotos estivessem na disputa, seria um resultado totalmente diferente. Foi bonito de se ver por causa da família. Por causa da família, subiu lá em cima no pódio, pai e filho, aquela coisa linda, mas ali o automobilismo, como posso dizer, o automobilismo deixou de lado a sua grande disputa. E o João Estumano aqui no WhatsApp mandou aqui, me lembrou a Fórmula 1 hoje, bolacha era um mito, e realmente Luciano do Vale está no coração de todos nós que amamos automobilismo. Aproveitando para informar que nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Keila Costa, medalha de prata para o Brasil no salto triplo feminino com a marca de 14 metros e 50 centímetros. E outra prova também que está no nosso destaque hoje é que amanhã vão se fazer 3 anos do Grande Prêmio de Edmonton de 2012. Vitória do Hélio Castro Neves com o Takuma Sato na 2ª colocação. Vamos ouvir aqui a chegada da prova com a narração de Rodrigo Cassino. Uma volta para o final da prova. Vai vencer o brasileiro. Vai vencer Hélio Castro Neves no Canadá. Vai para a 26ª vitória. Com muita inteligência, com muita categoria, Hélio Castro Neves. Vai para a reta. Contorta a perna esquerda do piloto brasileiro. Sempre seguido de perto pelo Takuma Sato. Consegue enxilingada. Consegue abrir. Não vai perder o brasileiro. Tá chegando a hora dele. Tá chegando a hora dele de conquistar a 2ª vitória na temporada. A 26ª na Fórmula Indy. Pro fã de velocidade, pro amigo do Band Sports comemorar e comemorar muito. Porque não é todos os dias que a gente vê uma vitória do Brasil na Fórmula Indy. Uma vitória do Hélio Castro Neves. Segura, Hélio. Não chegou daquele jeito tão perigoso. O Takuma Sato segura, Hélio.
Tá na ponta o piloto brasileiro. Vai receber a bandeira quadriculada. O Hélio Castro Neves vai pra vitória. Vence o grande prêmio de Edmonton no Canadá. O brasileiro Hélio Castro Neves. Chegou a hora dele. Matheus Pinheiro. Chegou a hora dele, mas agora chegou a minha vez e a vez de você, Felipe Dutra, comentar sobre essa corrida. O Hélio Castro Neves, ele tem um bom retrospecto em Edmonton. Venceu no ano de 2010, porém tiraram a prova dele. Chegou na segunda colocação em 2011 e aí em 2012, se baseando de uma boa estratégia e um bom trabalho nos boxes, ganhou pela segunda vez na temporada de 2012. Exatamente, foi uma vitória excelente para ele na época do campeonato, que deu a ele muita moral para continuar disputando o título. E foi uma prova muito boa, tirando para alguns brasileiros, para quase todos. Por exemplo, o Tony Kanaan, ele adoraria esquecer Edmonton, porque ele largou muito ruim, ele largou lá de trás e terminou mais atrás ainda, terminou em 18º. O Rubens Barrichello, que era o companheiro do Tony na época, terminou em 13º, e apesar de ter largado em 7º, aliás, em 8º, perdão. E, enfim, pro Hélio foi só festa, e também vale destacar a segunda posição do Takuma Sato, que na época corria na Hall Letterman Lanigan, corria de Honda, e fez uma excelente prova, terminando aí em segundo. E, enfim, Edmonton, pra mim, é uma pista que deixa saudades na Indy. Deixa mesmo, era uma... Desculpa falar desse jeito, mas era uma cópia muito mal feita na época do circuito de Cleveland, né? Com aquela retaça no aeroporto, uma primeira curva fechada, mas quem nasceu pra ser Cleveland nunca vai ser Edmonton, pelo menos é assim que eu entendo, Felipe. E vice-versa, né? Quem nasceu pra Edmonton nunca vai ser Cleveland. A Cleveland remete toda aquela época de ouro, aquela retona, as vitórias do Brasil. Mas é isso mesmo, né? Quem não tinha cão caçava com gato, e hoje nem cão nem gato a gente tem mais. Você colocou de uma maneira muito bem feita. E dando aqui, como eu prometi no final do último bloco, a música que vai ao ar hoje no final do programa é The Trooper, do Iron Maiden, que ganhou na nossa votação. Você podia votar através do WhatsApp, e também podia votar no Facebook, entre Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, e o The Trooper, do Iron Maiden. Por 19 votos a 10, ganhou a música do Iron Maiden, que, aliás, é uma banda que dispensa comentários. Mas, bom, esquecendo um pouquinho da alegria, vamos falar um pouco sobre Jules Bianchi, né? Nós do IndyCast Premium, embora falemos de Fórmula Indy, não vamos deixar de lado o fato do falecimento do piloto francês, e vamos aqui falar um pouquinho sobre o que seria a carreira de Jules Bianchi. Nascido em 3 de agosto de 1989 na cidade de Nice, na França, Jules tinha 25 anos. Quando em 5 de outubro de 2014 sofreu um acidente no Grande Prêmio do Japão, que até hoje não se tem explicações. Foram 9 meses em coma, até que em 17 de julho a morte foi confirmada pela sua família. O francês ingressou no automobilismo profissional em 2009, quando entrou para a Academia de Pilotos da Ferrari, e já disputava o campeonato de Fórmula 3 europeia, e naquele ano foi campeão da categoria, vencendo 9 de 20 corridas. Em 2010, Bianchi foi para a GP2 e já foi terceiro colocado naquela temporada, sem ter ganho nenhuma das corridas. Seus melhores resultados foram 3 segundos lugares, na Espanha, na Inglaterra e na Itália. No ano seguinte, mais um excelente campeonato de GP2, de novo obtendo a terceira colocação, mas desta vez conquistando uma vitória em Silverstone. 2012, um ano diferente, afinal saído da GP2, foi para a Fórmula Renault 3.5 e disputou o título até a última prova, mas perdeu. Contudo, assim ganhou 3 corridas e mostrou muita regularidade. E além da Fórmula Renault, foi piloto reserva da Force India, já ganhando experiência com a Fórmula 1, que em 2013 virou realidade. A Marussia acreditou no talento do francês e lhe deu um contrato para correr toda a temporada, tendo como melhor resultado um 13º lugar na Malásia.
Como Alonso e Raikkonen já tinham contratos garantidos para 2014, Bianchi renovou com a Marussia por mais uma temporada, a qual seria contraditória. A equipe enfrentava inúmeros problemas e o carro não correspondia, mas em Mônaco, a glória. Sustentou-se na pista, ficou em 8º lugar, mas como tinha uma punição de 5 segundos, acabou finalizando em 9º. Mas isso foi suficiente para todos no paddock verem quanto Jules Bianchi tinha braço e habilidade, dando à pior equipe da Fórmula 1 2 preciosos pontos. A temporada avançou, até que chegou o chuvoso GP do Japão, uma corrida que caminhava para um final tranquilo, até que a poucas voltas do final, a Sauber de Adrian Sutil era retirada por um trator, até que o carro de Bianchi veio desgovernado em direção aos fiscais, que saíram rapidamente escapando do atropelamento, mas Bianchi acabou parando debaixo do trator, e ali começou uma triste caminhada de 9 meses, que se finalizou na última sexta-feira com o anúncio da morte de Bianchi. Um piloto que fica na memória por sua habilidade e jeito simples e humilde de lidar com as dificuldades dentro da pista. O número 17 fica eternizado. Matheus Furlan, Jules Bianchi deixa saudades no mundo do automobilismo, afinal era uma grande promessa do automobilismo mundial. Muitas pessoas que não são fãs específicos de automobilismo podem falar: todas as homenagens a Jules Bianchi hoje, essa semana, são pelo fato do falecimento dele, que ele não era tão bom piloto assim. Quem ama automobilismo sabe ver que o bom piloto corre e tem braço independentemente do carro sendo bom ou ruim. Jules Bianchi mostrou na equipe Marussia, em todas as corridas que ele fez, que tinha toda a capacidade para... Montezemolo falou no velório de Jules Bianchi que ele seria o substituto natural para Kimi Raikkonen na Ferrari ao final da temporada 2015. E aí eu comecei a imaginar o futuro de Jules Bianchi após o GP do Japão de 2014. Terminaria a temporada na própria Marussia. Em 2015 ele provavelmente estaria na Sauber, uma vez sendo piloto da escola da Ferrari, e a Sauber passando por dificuldades para conseguir dinheiro, conseguiria um abatimento nos valores do motor Ferrari, e ele iria para a Sauber disputar o campeonato desse ano, mostraria ainda mais o seu potencial e um carro melhor desenvolvido do que aquela Sauber utilizada pelo Adrian Sutil em 2014, e na temporada do ano que vem estaria ao lado de Sebastian Vettel na Ferrari. É simplesmente uma suposição, nós nunca vamos saber se isso realmente é certo. O próprio pai de Jules Bianchi falou que era melhor ele ter falecido do que ter ficado na situação que ele ficou durante todos esses 9 meses. Sinceramente, aquela curva 7 do GP da pista de Suzuka no Japão tem que ser rebatizada. O número 17 foi eternizado, o hashtag JB17 também. A FIA e a Fórmula 1 têm que pensar em novos sistemas de segurança para momentos de acidentes. Será que simplesmente um safety car virtual ou uma bandeira amarela localizada são suficientes para a segurança do piloto? Aí a gente lembra de Jules Bianchi. Mas por que não lembrar também do Dan Weldon na Fórmula Indy? Por que não lembrar do Dale Earnhardt também na NASCAR? Por que não lembrar do jovem Rafael Esperafico, que faleceu na Stock Car Lart em Indianápolis na temporada de 2007? Todos eles já sabiam do risco que era correr em alta velocidade em categorias de automobilismo. Eles assinam um termo que sabem tudo o que vai se passar. Mas a segurança vem acima de tudo. O que aconteceu com Jules Bianchi realmente foi uma fatalidade. Afinal, uma bandeira amarela localizada, pista molhada, chuva. Naquele ponto, será que não era melhor ter parado a corrida? Naquele ponto, será que não era melhor ter tomado um outro rumo? Bem, o falecimento de Jules Bianchi faz o automobilismo voltar a tempos obscuros de sua história. Desde 94, tal fato não acontecia, como naquele final de semana onde o austríaco Roland Ratzenberger e o brasileiro Ayrton Senna faleceram em Imola, na Itália. Jules Bianchi vai deixar saudade sim, porque tinha um futuro próspero no automobilismo mundial. E não digo só na Fórmula 1, mas sim em qualquer categoria. Olha, Felipe, eu me arrisco a dizer aqui que o Jules Bianchi, para mim, seria o melhor piloto francês pós-Alain Prost. Você tá comigo nessa ou tem alguma coisa a mais a acrescentar? Eu acho que depois de tudo que o Matheus Furlan falou, é difícil falar alguma coisa. Eu particularmente não tenho muito o que acrescentar. Só que eu sou um pouco cauteloso com especulações, sou um pouco cauteloso com homenagens. Sou adepto daquela teoria de que quando uma pessoa morre a gente acaba distorcendo, vendo um pouco mais além do que ela realmente é.
E eu não arriscaria dizer que Bianchi seria um novo Prost. Assim, não vou cair no mesmo erro que aconteceu com o Rubens Barrichello ao comparar ele e toda uma geração de novos pilotos ao novo Senna. Entretanto, é inegável afirmar que Jules Bianchi tinha sim talento, tanto que a Ferrari, que não costumava ultimamente apostar em muitas pessoas, apostou nele, deu um suporte para Marussia, para ele justamente amadurecer um pouco mais lá, para quem sabe depois assumir um dos carros da escuderia italiana. Mas infelizmente tudo isso agora não passa de suposição. A gente só pode agora entrar no campo das ideias, porque infelizmente Bianchi se foi. Quanto às medidas que devem ser tomadas a respeito do que aconteceu, eu concordo com o Furlan, principalmente no que se diz respeito ao safety car. Porque tudo aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado. A gente sabe que mesmo na Indy, que é um pouco, que não é assim, tem um rigor diferente da Fórmula 1, mas eles têm certos cuidados, há certas precauções que tem que ser revistas pela FIA, que tem que ser ou adotadas ou adaptadas. Enfim, eu acho que a gente não se pode cair no erro de só se remediar depois que a desgraça está feita. Tem que se prevenir também. E o falecimento de Bianchi, o falecimento que foi um sofrimento imenso para a família, eu acredito isso, porque quem teve algum parente, algum conhecido que tem uma doença em estágio terminal, sabe como é difícil. Então, eu acho que para a família, principalmente, foi de certa maneira um alívio, porque foi o fim de um sofrimento. Eu encaro a partida de Bianchi como um fim de um sofrimento da família e um próprio sofrimento dele, que agora ele pode, enfim, descansar e ficará eternizado não só no número 17, mas também nos corações de todos os fãs de automobilismo. E que justiça seja feita, né? A FIA já fez questão de eternizar o número 17, nenhum piloto mais pode usar esse número fica eternizado como o número de Jules Bianchi, e que fique essa sugestão, né? Que a FIA rebatize a curva 7 do circuito de Suzuka e coloque o nome de Jules Bianchi. Acho que essa é uma homenagem mais do que justa. Olha aqui, Furlan, a galera que participa no WhatsApp falando aqui. Confundem segurança com negligência e a FIA não aprende as lições, simplesmente assim. Opinião do João Estumano no nosso WhatsApp, Matheus. Ele está plenamente correto. Eles acreditam que a segurança pode vir de outras formas e tem que pensar um pouco mais abrangente, tem que pensar um pouco mais nos pilotos, que lembrar que a Fórmula 1 é a categoria máxima do automobilismo mundial, mas hoje perde para todas as outras categorias em questão de desenvolvimento, em questão de trabalho em equipe, em questão de disponibilidade para o grupo. A Fórmula 1 precisa urgentemente resolver e reparar todos os seus conceitos. E o João está plenamente correto. Felipe? Eu também concordo com o João. Eu acho que é como eu falei, né? Tem que se rever. Não dá pra você só prevenir, só remediar, só tapar o buraco. Tem que se rever muita coisa. A partida do Bianchi deixa um alerta que, por mais que os carros estejam seguros, eles não estão. Você foi muito feliz, Matheus Pinheiro, quando você citou a morte do Dan Weldon em 2011, que depois daquilo muitas medidas foram tomadas pela Indy, até medidas controversas que não agradaram tantos fãs, mas que foram muito bem aceitas pelos pilotos e pela categoria em geral, medidas de segurança. E tem que ser feito isso mesmo, tem que se rever, tem que tomar cuidado. Afinal, a gente fala, o perigo faz parte, mas ninguém quer perder a vida e ninguém quer ver alguém perdendo a vida. Realmente que fique a lição para que evitem acidentes futuros, acidentes fatais.
A gente chegou perto disso em 2007 com o Robert Kubica, por exemplo, o que já foi um acidente que assustou muita gente no mundo do automobilismo. E agora, depois de Ayrton Senna, Jules Bianchi acabou falecendo no mundo da Fórmula 1. Torcemos para que isso não aconteça de novo. Agora no horário de Brasília, 21 horas mais 25 minutos, tá na hora da nossa Bandeira Branca. Atenção, bandeira branca, vamos para a última volta, A nossa última volta no IndyCast Premium com o destaque final dos nossos comentaristas. Felipe Dutra, blogueiro, um dos redatores do site do Indy Center Brasil, é um dos redatores do indycenterbrasil.com.br. Por falar no torcedores.com, grande abraço pro Cleiton Santos e pro Leonardo Marson. Quero vocês aqui de novo nos próximos programas, hein? Então, Felipe, para você e também para toda a galera do blog Indy Center Brasil, um grande abraço e volte mais vezes. Eu que agradeço a todo mundo da Rádio Premium Esportes, agradeço a você, Matheus Pinheiro, por ter dado a oportunidade de participar aqui, agradeço ao Matheus Furlan, com quem eu agora tive o prazer de dividir aqui essa transmissão, e mando um abraço especial para os meus amigos de Fortaleza e para o Richard, né, vou dizer uma coisa bem cearense, e aí? E para os meus amigos do Indy Center Brasil, Matheus, os dois Daniels, e o João, a turma toda, o Marcelo, todo mundo. Um grande abraço e um grande abraço a todos os ouvintes. Valeu, Felipe, valeu também a você e a toda a galera do pessoal do Indy Center Brasil que colabora conosco aqui no IndyCast Premium. Matheus Furlan, jornalista, um dos comentaristas aqui da Rádio Premium Esportes, que todos os dias divulga o balanço do automobilismo no nosso site do YouTube e que também trabalha na Web Rádio ABC com o Momento Motor junto com o Paulo Arnaldo. Grande abraço pra você, Matheus. Grande abraço, volte mais vezes também. Sempre um prazer, Matheus Pinheiro. Felipe, prazer enorme conhecê-lo, a todos os ouvintes aí. O automobilismo é um mundo particular, enquanto muitos acham que é só correr de carro, a gente sabe que o trabalho é bem diferente, que existe muita coisa a ser trabalhada, a ser divulgada em cima do automobilismo. Deixar um abraço a todos os amigos aí, ao Rodrigo Vittar, em especial, grande colega que eu tive o prazer de rever no último final de semana. Esperamos que o automobilismo aí encontre o seu caminho de glória e que os brasileiros finalmente vençam na temporada 2015 da Fórmula Indy, que é o que está faltando para o automobilismo brasileiro vencer depois do título do Nelsinho Piquet na Fórmula E. Grande abraço. Grande abraço, Furlan, grande abraço, Felipe. Bom, o IndyCast Premium é o programa da parceria show de bola da Rádio Premium Esportes com o blog Indy Center Brasil. Quer ouvir o melhor futebol da Web Rádio? Então acesse rdpremioesportes.com e ouça o Brasileirão, a Libertadores, amistosos da seleção, a Copa do Brasil. Na Premium você ouve um futebol com qualidade de som e informação. Anunciando para este domingo São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, domingo às 4 horas da tarde. E se quiser saber informações e curiosidades da categoria mais rápida do mundo, acesse indycenterbrasil.com.br, pois lá você curte o mundo da Indy, fica por dentro de toda a temporada com datas e horários das corridas, calendário completo e as informações das categorias de acesso, como o Indy Lights e o Pro Mazda. Acesse o Indy Center Brasil, um site feito de fã para fã, e todas as segundas e sextas a partir das 2h30, ouça o Boletim Tudo em Um, todas as informações de tudo e mais um pouco do mundo do esporte. Apresentação de Rodrigo Bittar e do Caio Sandin. Aqui na Premium, tudo do esporte é tudo em um. Voltamos na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, para aquecer os motores para a etapa de Mid-Ohio, que vai ser a antepenúltima etapa da Fórmula Indy no ano de 2015. Próxima quinta-feira, 8 da noite. Fique ligado, hein? E agora, para encerrar o programa, vamos ficar com The Trooper do Iron Maiden, música escolhida por você, amigo web ouvinte da Rádio Premium Esportes. Ok, amigos, por hoje, fecha a conta e passa a régua. Voltamos na próxima quinta. Um grande abraço a todos. Rádio Premium Esportes, acelerando no caminho do bem. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e tchau!
Conecte rdpremesportes.com. Acelere com a gente, acelere no caminho do bem. Rádio Prêmio Esportes, a rádio da velocidade na web.